Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E nós estamos em pleno verão, um calor danado, pelo menos na maior grande parte do Brasil. E eu resolvi fazer uma maquiagem, copiando, uma maquiagem que eu vi na internet, numa inspiração de uma make que remete ao inverno. Por quê? Roda a vinheta que eu já falo mais sobre isso. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Como eu disse, a maquiagem que eu vou tentar reproduzir hoje é uma maquiagem que meio que inspiração em coisas de inverno. E nós estamos em pleno verão aqui no Brasil, no calor danado, Eu acho que até mais para tentar mesmo dar uma esfriada nas ideias, sei lá. Mas a maquiagem é essa aqui, que eu vou deixar aqui no... Eu nunca sei qual é o lado que eu coloco aqui as imagens, mas eu vou deixar aqui em algum dos lados a maquiagem que eu tô usando como inspiração, porque é óbvio que igual não fica, já que principalmente o meu formato de olho é diferente e eu não tenho também exatamente os materiais que a pessoa usou para fazer essa maquiagem. Mas vamos lá, Vamos tentar então fazer o máximo igual que eu puder. Então o que a gente vê ali? Que é uma maquiagem mais no formato esgateado, com um azul, o azul meio puxado pro verde, aquele azul clarinho, e o contorno preto, um esfumado em cima, e pedrinhas coladas que remetem a floquinhos de neve. E é isso que nós vamos fazer então. A primeira coisa que eu sempre gosto de fazer é usar uma sombra clara para iluminar aqui abaixo da sobrancelha e para definir o esfumado que vai chegar aqui. Principalmente porque essa daqui, ela não sobe mesmo até lá em cima, o esfumado, que a gente vê onde está colado as pedrinhas, é um esfumado em preto, bem suave, mas é um esfumado em preto. Então aqui até vou fazer mais largo essa selagem aqui, e eu tô fazendo com branco para ficar bem clarinho mesmo aqui. Nós vemos que na maquiagem de inspiração, a parte azul ou verde água, não sei como que é o nome desse tom, ela pega realmente só a pálpebra móvel aqui e o resto é preto. A minha pálpebra móvel, quando eu tô com o olho aberto, a gente vê que ela é muito pequena, assim, por causa do meu olho ser caidinho. Então, eu vou tentar fazer um pouquinho mais alto para que isso possa aparecer um pouco mais, já que eu tenho bastante espaço aqui de pálpebra fixa. E aí, eu vou fazer como? Ela tem esse esfumado em preto, então, é bem suave, dá pra ver ali, Mas dá pra ver que tem um esfumadinho, que é depois onde é colado as pedrinhas. Eu vou usar um pincel retinho, tá? Ele é fininho, mas ele é de topo reto. Eu vou pegar somente a sombra preta e vou fazer então esse recorte aqui, que é a volta aonde vai ser esse esfumado preto. E aí eu venho com um pincel de esfumar bem pequenininho, o menor que eu tenho aqui, e vou esfumar esse preto que eu coloquei aqui, que eu fui depositando. Não tem problema que ele esfume para baixo, porque depois eu vou fazer um recorte tipo um cut crease. Só que eu não quero sujar muito, porque preto depois para limpar também fica um pouco mais difícil. Então assim, o esfumado feito, esse traço, ele fica quase cinza mesmo, tá? Se olhando aqui, a gente vai ver que ele tá mais para cinza do que para preto, mas o cinza, o preto esfumado e chegando com o branco que tá aqui em cima, ele vai dar esse tom de cinza mesmo. Aí eu vou fazer o recorte aqui, ó. Não chegou a sujar muito, então eu não vou nem limpar. Eu só vou fazer o recorte com o... eu ia usar o BT Velvet, mas esse tom do BT Velvet aqui, ele é muito escuro pro tom que tá ali na inspiração. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou usar o branco e vou pôr um pouquinho só desse daqui para dar um tomzinho, azulado. E daí eu vou selar com essa sombra aqui, que ela é bem clarinha. E aí ele vai dar mais ou menos aquele tom que tá ali. Eu nem vou fazer a mistura na plaquinha, porque o meu branco tá quase acabando. E se eu for tirar pra fazer a mistura, não vai sair quase nada. Então eu vou fazer aqui o recorte com ele, com o BT Velvet branco. O cut crease mesmo. E aí eu venho com uma sujeirinha desse aqui, ó. Pegando assim no pincel, uma sujeirinha. Tirando excesso na plaquinha e venho só... meio que sujando por cima aqui o branco. E aí eu já venho colando a sombra para aproveitar que ele tá meio úmido ainda. Daí
rente aqui o olho na borda, né, tanto em cima quanto embaixo, contornando os cílios, nós temos o preto, que é o lápis, né, o sombra, um delineado em cima aqui e embaixo. Para fazer isso, principalmente por causa do meu formato de olho, eu acho mais fácil começar por baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um lápis de olho e vou passar. Nesse caso, ele tem dentro também, tá? Eu tô usando o lápis da Panvel, que é um lápis bem pretinho, bem macio, que esfuma muito bem. Aí a gente passa aqui dentro e já borra a raiz dos cílios aqui fora, até aqui o último pelinho aqui, que quase encontra com a parte dos cílios de cima. Aí eu venho com aquele pincel de topo reto que eu tava usando que eu fiz, né, o corte aqui em cima, e já vou usar ele para esfumar isso aqui. Tá com restinho de sombra, mas não tem problema, porque é sombra preta. E aqui, quando eu chego aqui no final, ó, eu já esfumo puxando, porque esse lápis ele esfuma muito bem, ele é um lápis muito macio, tem que ser um lápis macio para isso, fazendo como se fosse um delineado, ó, subindo aqui. Quase aquela técnica do delineado invertido. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar os cards falando sobre isso, é um vídeo já de alguns anos atrás, sobre essa técnica do delineado invertido. E aí eu subo aqui. Até por causa do formato do meu olho, ele fica bonito mais puxando o delineado de baixo para cima, tá? E agora, o quanto eu vou subir com isso aqui? Depende do seu formato de olho, de quanto você gosta de subir esse puxado aqui. O ideal é que ele não encontre com essa ponta aqui, tá? Deixa um pouco aberto o azulzinho aqui, o verdinho. Então, eu vou subir até aqui, mais ou menos. E aí, eu já venho com a sombra preta, bem pouquinha, para não ficar também, não descer demais com a sombra e não borrar. Um pincel bem pequeno. E vou dando uma selada nisso aqui, ó. Eu selo essa sombra de dentro do olho, tá? Esse lápis, quer dizer, de dentro do olho. E já dou uma seladinha aqui fora também, fumando todo. Aí quase sem sombra no pincel, eu selo aqui fora. Pego um pouquinho do pó translúcido para a área dos olhos, para ajudar a esfumar essa borda aqui, ó. Principalmente aqui, esse cantinho que sobe aqui, ó. Até por causa das linhas de expressão e tudo que eu tenho aqui, posso até dar uma esticada para esticar essas linhas e ficar um pouco mais fácil esse esfumado. Daí, com a parte de baixo já feita, fica mais fácil fazer aquela parte de cima. E eu dei uma pontada no lápis porque eu quero ele bem fininho aqui em cima, tá? Eu vou esfumar, então ele vai dar uma engrossada, por isso que eu quero o lápis bem fino. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir fazendo um delineado com esse lápis. Eu estou usando o lápis porque vai ser esfumado. Eu poderia estar usando um delineador em gel também, porque ele esfuma. Agora, delineador líquido já é um pouco mais difícil, porque daí eu não conseguiria esfumar. Aí aqui eu vou tomar um cuidadinho para fazer essa junção aqui com a parte de cima, tipo um gatinho mesmo, né, ó. E é claro que eu vou vir com a sombra preta, dando uma esfumadinha nisso aqui também. Eu vou usar o pincel chanfrado porque eu acho mais fácil fazer tanto aplicar a sombra preta aqui em cima do lápis, né, de pouquinho. Para esfumar eu vou usar o pincel de esfumar mesmo pequenininho, mas eu limpar ele o máximo que puder, para ele estar praticamente quase sem sombra. Eu quero esfumar só com a sombra que eu depositei aqui. Até pego às vezes um pouco da sombra dessa verdinha, ó, para esfumar aqui, ó, fazer essa transição, ó. E aí eu fiz aquele olho do jeito que tá ali na foto. Eu fiz um arremate, né? Coloquei um pouco da sombra trazendo aqui o canto do lacrimal e vindo encontrar a sombra preta aqui dentro pra ficar, né? A voltinha toda e a conclusão do olho. E agora a gente vai colar as pedrinhas aqui em cima. Se o meu BT Velvet tivesse um pouquinho menos seco, o branco, esse corte do cut crease ele teria ficado mais perfeito. E aí vem a parte final, então, que é colar as pedrinhas aqui em cima, né? Eu tenho os floquinhos mesmo, né? Que seriam os floquinhos que imitam floquinhos de neve. Eu vou usar as duas cores, que é um mais branquinho e um mais prateadinho. E as pedrinhas que eu vou usar essa menorzinha aqui, que é uma furta corzinha, né?
E agora é um processo, então, de muita paciência e precisão para colar. Eu vou colar primeiro os floquinhos de neve, alternando as duas cores, e depois as pedrinhas para poder ficar mais, mais bem colado, digamos assim, mais alternado as coisas. E eu vou colar como eu sempre colo as pedrinhas mesmo. Pincelzinho de delinear, aqueles bem, eu uso um bem assim, vagabundinho, digamos assim, que eu comprei da Shopee. Colinha de glitter, eu coloco aqui um pinguinho, venho com aquelas canetas próprias mesmo de colar a pedrinha e coloco em cima da colinha. Aí eu vou colar a próxima divisão aqui, pra quê? Pra que ele não até disfarce que não ficou tão bem feito o corte do cut crease, já que a minha... Isso que eu falei, se meu BT Velvet tivesse o branco, ele tivesse não tão seco, teria ficado mais bonito. Aí talvez eu colocaria um pouco mais pra cima, pra não ficar tão... não precisaria disfarçar tanto. Bom, a quantidade de pedrinhas que você vai colar, o tamanho, eu colei todas as pedrinhas do mesmo tamanho e da mesma cor. Mas pode variar, eu acho que até no vídeo de inspiração ela tem pedrinhas de cores e tamanhos diferentes. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? E aí, para finalizar, uma máscara de cílios e cílios postiço. Bom, eu fiquei só na máscara de cílios mesmo, porque minha amiga Pri falou para não colar os cílios, e quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de cílios, e como eu vou tirar daqui a pouco, eu fiquei sem cílios. Quem estiver perguntando quem é minha amiga Pri, é a Preguiça, tá? Para finalizar, a boca lá no vídeo de inspiração não mostra como que tá a boca, porque aparece só a parte dos olhos. Eu tô usando esse gloss da Avon aqui, que é um gloss transparente com glitters azulados. Eu já tava com ele antes, quando eu comecei o vídeo, mas eu tô passando mais uma camada para deixar mais... Podia ter passado um batom mais forte ele por cima, mas eu vou finalizar só com o gloss mesmo. E a maquiagem é essa, então. Espero que vocês tenham gostado dessa inspiração. A foto continua aqui. Eu quero que vocês deixem no comentário dizendo aqui o que vocês acharam, se eu conseguir chegar bem perto da inspiração ou não. O que vocês acham desse tipo de maquiagem. E deixem um like pra mim. Compartilhem esse vídeo e vamos fazer esse canal crescer. Certo? Eu espero, então, a colaboração de vocês. Vocês estejam sempre por aqui. Um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Fire in my eyes, stood counterclockwise. I dream of you all night.